Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, sou empreendedora na área da educação, sou consultora de imagem, estilo, estrategista de marca pessoal, que amo salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora são exatamente meio-dia e eu quero mandar um abraço para todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui. Mulheres, tem homens também que nos ouvem. Quero mandar um abraço e um beijo para vocês que estão nos ouvindo aqui. Olha, bastante gente, ó. São Paulo, capital, Cupertino, na Califórnia, Mountain View da Califórnia, pessoal dos States aqui, hein? Abaetetuba, Pará, Bavária da Alemanha, Montemor, São Paulo, Illinois, Estados Unidos, Ontário, no Canadá, Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, Nova York, nos Estados Unidos, Cuiabá, Mato Grosso, New Jersey, Estados Unidos sempre em peso aqui, né, gente? Que bom, que bom. Salvador, Bahia, Comércio, Bahia, Cubatão, São Paulo, Teresina, Piauí, Osasco de São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Teixeira de Freitas, Bahia, Nova Lima, Minas Gerais, já erro aqui. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Gerais, Vespasiano e Dias Dávila, da Bahia. Que bom ter vocês aqui. Como é que vocês estão, nossas ouvintes, protagonistas? E olha, hoje nós temos uma convidada especial aqui, hein? Nós temos uma convidada especial aqui, que é a Maria Luísa Gomes. Eu vou apresentar ela e ela vai falar um pouquinho com a gente aqui. A Maria Luísa Gomes, ela tem apenas 17 anos e já é empreendedora há mais de um ano e 2 meses, na confeitaria Domes Doces, juntamente com o namorado dela, e ela vai falar um pouquinho sobre como é empreender. E o tema nosso hoje é Jovem no Comando, como ela equilibra a escola, doces e empreendedorismo. Tudo bem, Maria Luísa? Como é que você está? Oi, gente, tudo bem, Fabi? É um prazer estar aqui, primeiramente. Estou muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu estou bem, graças a Deus. E é isso, gente. Eu tenho 17 anos, eu tenho uma empresa, uma confeitaria com meu namorado, há um ano e 2 meses agora, né? É super recente, é super nova, então a gente Uhum. tá aprendendo muito ainda sobre. Ah, que bom! É isso que eu quero ouvir de você aqui. Ó, começando, já que você já começou a falar, né? Já tem um ano e 2 meses, né? Que você já está empreendendo. Me diz uma coisa. Queria que você falasse aqui para as protagonistas que estão nos ouvindo. Eu sempre pergunto isso para todas as convidadas que passam por aqui. O que é empreender, tá, para você? E quais são os desafios de ser empreendedora? Eu acho que empreender, para mim, é um desafio todo dia. Uhum, Se eu fosse definir empreender, é se desafiar todos os dias. sim. Porque empreender não é só você abrir uma empresa, abrir um CNPJ, ir lá e fazer. Tá tudo. Você tem que conciliar Uhum, a vida, no meu caso, tem que conciliar os estudos, você tem que conciliar o seu namoro, os seus amigos, sua família. uhum. E empreender é ter na sua cabeça que tudo tem que ser muito bem planejado. Nossa. Beleza, vamos planejar. Vamos fazer uma jogada de marketing, então vamos planejar. E também ter em mente que amanhã pode ter tudo caído no chão, mas você tem que ter um planejamento para caso isso aconteça também. Então, empreender para mim é um desafio todos os dias. Quando a gente começou com a Domes, eu e o João Pedro, que é o meu namorado, a gente não sabia que a gente ia passar por tudo isso que a gente passou. A gente começou com a ideia de só fazer uma renda extra, a gente começava Uhum. vendendo brigadeiro no Vila Lobos. Então a gente fazia os brigadeiros, a caixinha de brigadeiro a R$ 10 e ia no Vila Lobos vender. E aí, a minha cunhada é do ramo do empreendedorismo Uhum. e eu queria mais saber, sabe? Eu fiquei instigada com o dinheiro chegando, eu queria saber o que fazer, eu não queria só desperdiçar aquele dinheiro. Tá? Então, eu fui conversar com ela e a Jennifer me norteou muito, ó, vamos começar por aqui e tudo mais. E aí eu comecei a virar uma chave na minha cabeça, de aquilo eu quero fazer e quero fazer certo. Então, Uhum. se eu tiver a oportunidade de aprender, estudar mais sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre como receber os meus clientes da melhor forma, tanto que hoje o slogan da Domes é Domes Doces, mais que um doces, a experiência de um momento único. Então, eu Que legal. viva um momento, viva uma experiência, desde o atendimento até comer o doce e depois de comer o doce.
Então, empreender é super complicado, mas a minha visão até agora é que é super gratificante você ver os resultados e você ver todas as trocas que você consegue fazer graças ao empreendedorismo. Olha que maravilha, gente, que maravilha. E a Jennifer é maravilhosa. Eu tenho que dizer aqui, a Jennifer é maravilhosa, ela já participou aqui do programa, gente. Então, assim, e ela tem ajudado muito a Maria Luísa, né, Lu? Já tô chamando você de Lu, Maria Luísa, eu sou assim, já começo já. Bom, e assim, eu queria saber de você, como que você descobriu esse interesse pelo empreendedorismo? O que motivou você a começar esse negócio? Desde pequena, eu sempre fui muito curiosa. Então, as coisas apareciam para mim, eu queria sempre saber de onde vinham, como as coisas surgiam e tudo isso. Então, quando a gente começou, eu sou apaixonada por cozinhar. Eu adoro cozinhar. E o meu namorado é apaixonado por marketing, por Instagram, por tudo isso. E eu pensei, como que a gente precisava de dinheiro, sabe? Jovem, assim, vamos a festa, então a gente precisa de dinheiro. Sim. Como vai fazer isso? E a gente pensando assim, aí um dia brincando, eu falei pra ele assim, ó, vamos vender brigadeiro no Vila Lobos? Aí ele falou, vamos, mas ele achou que eu tava brincando. E eu falei, tá bom, tá, ver as coisas aqui. Aí ele falou, mas você tá falando sério? E aí, tipo, na semana depois, a gente já tava fazendo os brigadeiros testes, e a família aprovou, e a família testou, e todo mundo aprovou, e a gente começou a ir vender. Então, eu sempre fui muito curiosa. O meu interesse por empreender veio quando eu vi que aquilo estava me trazendo um retorno muito bom. Não era só vender o brigadeiro, era quando alguém comprava o brigadeiro e comia na hora e falava assim, nossa, que delícia! E sabe, aquilo me instigava muito. Deixar as pessoas satisfeitas, ver o prazer das pessoas em comer uma coisa que a gente estava fazendo, era muito bom para mim. E eu queria crescer isso. Eu queria que não só as pessoas do Vila Lobos experimentassem o meu bolo ou experimentassem o meu brigadeiro. Eu queria que a maioria de pessoas que eu pudessem experimentar o que eu estava fazendo, viver a experiência da Domus. Então, quando eu me interessei mais por empreendedorismo, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Jennifer. Era super ligada com isso, conhecia bastante gente, e aí foi para ela que eu fui pedir ajuda. Primeiro, ajuda para uma área financeira, eu falei, olha, como eu organizo tudo isso que está chegando? Porque eu não sei, porque eu vou pegar qual parte, que parte. Eu descobri que eu roubava a minha empresa. Sei. Eu descobri que eu roubava a minha empresa e a Jennifer abriu uma luz. E, assim, eu agradeço, e a Jennifer sabe disso, que eu sou muito grata. A Domis é muito grata a ela, porque foi a Jennifer que abriu e impulsionou muitas portas pra gente. Graças a Jennifer, a gente hoje em dia faz bastante networking, e por isso que eu tô aqui hoje também. Exatamente, né? A Jennifer abriu muitas portas. Mas também não posso, né, claro, tirar o que a gente lutou bastante por isso. Quando a gente começou, a gente nem imaginava a proporção que ia chegar. Então, começou a me instigar, né, respondendo a sua pergunta diretamente, quando eu vi que poderia crescer muito mais, que mais gente poderia ficar muito feliz. E para eu fazer isso, que mais pessoas pudessem provar do meu doce, eu precisava de organizar e empreender, impulsionar a minha empresa. Eu acho que foi a partir disso. Olha que legal. Ela começou de uma ideia, de uma necessidade, né? E Exato. Depois ela testou, gente. Olha só que legal. Ela testou os doces primeiro, né? Para ver se, olha, é gostoso, tal. Testou e aí começou a fazer. E mais do que nunca, olha só, ela foi atrás de pessoas que pudessem ajudar ela. Isso é importante, né? O empreendedorismo é isso. Você começa a empreender em algo, de repente você tem alguma dificuldade na área financeira, no marketing, não sei. E aí você fala, opa, eu preciso de ajuda. Quem pode me ajudar? Essa é a pergunta, né? Quem pode me ajudar? E você ir atrás dessas pessoas que possam te ajudar. E outra ponto, olha, várias coisas ela citou aqui na fala dela. O networking. Olha só que importante isso. Eu conheci a Maria Luísa, foi no clube de networking de café, e eu conheci ela, fiquei encantada. Eu falei, gente, que menina inteligente, olha como ela fala, achei lindo, né? Eu falei, olha, 17 anos. Eu me lembrei um pouco da minha adolescência, na época que eu fazia algumas coisas para vender, só que eu não tinha referência. E depois a gente, no bate-papo, na conversa, aí a gente fala mais. Mas olha que legal, gente, olha que legal. A Maria Luísa, já com a sua confeitaria, e com certeza vai crescer muito mais. Ó, agora, são 12:09. Então, para a gente continuar esse bate-papo, a gente vai primeiro para o primeiro intervalo e a gente já volta. Então, não saia daí.
Olá, voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje eu estou com a Maria Luísa para falar sobre empreendedorismo com o tema Jovem no Comando. Como ela equilibra a escola, doces e empreendedorismo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está nos ouvindo aqui da Califórnia, dos Estados Unidos, Itabaiana, Sergipe, Presidente Prudente, São Paulo, Itaquaquecetuba, São Paulo, Itaporanga da Ajuda, Sergipe e Governador Valadares, de Minas Gerais. Aproveitando, gente, se você teve alguma dúvida, se você quer dar uma sugestão, anota aí o número do WhatsApp, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976, tá? Então não deixe aí de mandar a sua mensagem. E nós vamos aqui continuar com a conversa com a Maria Luísa. E eu queria saber, Malu, seguinte, como você faz para equilibrar agora suas atividades da escola com as demandas do empreendedorismo, os seus interesses pessoais, mas mais do que nunca, com as atividades da escola? Empreender, né? Você sabe que você empreende também não é uma tarefa fácil. Toma quase todo o nosso tempo e a gente precisa pensar em tudo. Quando acha que já foi o financeiro, aí tudo tem que estar conciliado. Empreender tomou muito do meu tempo quando eu comecei a empreender de verdade, e eu achei que eu não ia conseguir conciliar a escola com a Domes. Uhum. Tudo se baseia na organização. Então, eu comecei a organizar melhor o meu tempo. E, assim, foi muito demorado para eu conseguir realmente me estabelecer e me organizar, porque a escola é de manhã, então eu estudo das 7 até o meio-dia, e aí a Domes ia ficar para quando? Para sábado, para domingo? Porque quando chegasse da escola eu ia ter que estudar, porque agora é época de vestibular, né? Vestibular, então vamos prestar o Enem, e aí você vai estudar quando? Aí você vai trabalhar quando? Fazer o doce quando? Então eu e o João, a gente entrou num consenso e a gente organiza dias da semana para Domes e dias para a gente focar nos estudos. Então, consegue conciliar os dois ao mesmo tempo, né? A gente, quarta-feira, por exemplo, é o nosso dia de focar no vestibular. Então, quarta-feira, a demanda da Domes é quase zero. Então, a gente posta, claro, o marketing sempre está ativo, a gente vai postar na Domes, mas a produção fica para segunda, que é um dia da semana que a escola está recomeçando a semana, então produção segunda. Então, eu acho que a base para quem está empreendendo e estudando, ou empreendendo e fazendo outra coisa, porque tem bastante gente que empreende, também é CLT. Sim. Organiza seu tempo, também é importante determinar prioridades. Atualmente, a minha prioridade é a escola. Desde sempre, a minha mãe e meu pai sempre me cobram bastante um bom desempenho na escola, e eu acho isso muito importante. Então, hoje a minha prioridade é a escola, mas a Domes também é uma prioridade, então eu tento equilibrar as duas coisas muito bem, me organizando muito bem. Temos os dias certos para fazer os doces, as encomendas, para chegar tudo em perfeito estado para o cliente, novinho, fresquinho. Então, eu acho que a base disso, para eu conciliar tudo isso, é a organização. E, assim, não se iludam de que sempre dá certo. Mas eu tenho que furar um dia do estudo ou um dia da produção da Domes para estudar mais ou para trabalhar mais, porque não deu para terminar a produção num dia, então a gente precisa terminar no outro. É muito difícil conciliar. Quem trabalha com doce entende que, às vezes, você tá tanto tempo fazendo, aí do nada dá errado, aí queima o bolo, aí queima o brigadeiro, aí você tem que... Então, assim, é bem desafiador. Precisa de bastante organização, conciliar bastante as coisas. É muito importante também, na minha visão, para quem estuda e tenta conciliar o empreendedorismo, é que você tenha foco, sabe? Metas, porque na empresa você tem metas para bater. Então, coloque metas para você também. Eu tenho que ler esse livro até quarta-feira da semana que vem. Então, vamos se organizar para ler esse livro até quarta-feira e conciliar todas essas coisas. Então, como eu consegui me organizar, foi isso, estabelecendo metas, quando eu vou fazer, estabelecendo prazos para mim, para não deixar nada ficar procrastinando e dá certo. E, assim, atualmente estou conseguindo lidar bem com isso. Eu acho que foi um desafio conseguir, mas eu estou conseguindo. Olha que legal, gente. Olha que legal. Uma aula aqui, tá? Uma aula da dona Maria Luísa.
Olha como que ela faz para poder ali organizar os estudos com o empreendedorismo. E olha, e uma coisa, um ponto importante que ela falou aqui. Às vezes vai dar um furo. Às vezes não vai acontecer do jeito que a gente gostaria. Não é mesmo? Ó, tem 2 mensagens aqui. A Jennifer Gomes mandou aqui, ó. Muita gente inventando desculpas para não fazer acontecer. E ela tão jovem, tão linda e tão dedicada. Olha que lindo. Um beijo, Jennifer, para você. E a Suelen, muito bacana ver jovens empreendendo. Olha que legal. Obrigada, Suelen, pela sua participação. A Sara também, ó, super me identifiquei com a sua história. Mais uma jovem empreendedora aqui, né? Ou alguém que já está passando por esse processo. Mas olha que legal. A Maria Luísa tão jovem e já tão madura nas escolhas dela. Olha só que interessante. E, Maria, deixa eu te falar. Quem são as pessoas que te apoiam? As pessoas, seus pais, sua família? Como que é esse apoio? Quando eu comecei a Domes, quando eu decidi que a gente ia fazer isso, a primeira pessoa a me apoiar foi o meu pai. Eu falei para ele, eu vou abrir uma empresa com o João. Ele falou, empresa do quê? Sabe? Assim, meio desconfiado. Uhum. Aí eu pedi um empréstimo para ele. Eu falei, você tem R$200 para eu começar a Domes? E aí ele falou assim, empresto. E aí ele me emprestou, e no dia seguinte eu já fui com o João, e a gente comprou as coisas. E a partir disso começou a voltar o dinheiro, e meu pai falou que não queria os R$300, ele falou, não, eu não quero, pode ficar para você de presente, mas eu fiz questão de pagar, porque era um empréstimo para minha empresa. Então, era uma dívida da minha empresa. Então, eu paguei. E ao longo do processo da Domes, a minha mãe também me apoiava muito. Ela comprava as embalagens que ela achava bonitinha na rua e trazia pra gente, experimenta essa e tal. A Jennifer, né, que eu já citei várias vezes aqui, ela me apoiou muito, ela sempre estava procurando saber, e aí, como tá? Ela mora longe da minha casa, mas ela estava fazendo sempre questão de experimentar os doces. Os meus amigos também me incentivavam, como eu vendia bastante também na escola, eles compravam os doces também. Atualmente, as pessoas que me incentivam também são as pessoas que eu conheço no networking que eu faço atualmente. Então, um ressalvo muito grande aqui para Fernanda Salani, da Doce Vanilha, que é uma pessoa que vem me incentivando muito, me dando muita dica, e eu acho isso, assim, de ouro. Eu sempre falo isso, toda oportunidade que eu tenho. Networking é ouro. Você conhece gente, conhece gente que talvez você... Então, todo mundo, principalmente a família do João também, ela apoiou muito a gente. Então, sempre que a gente testa um doce, é eles que vão experimentar. Acho que você podia mudar isso aqui. Então, graças a Deus, a gente sempre teve um apoio muito forte da nossa família, dos nossos amigos, e a gente foi transformando clientes em amigos também. Então, a gente sempre teve um bom apoio, mas, claro, tinha pessoas da própria família, os próprios amigos, olha, isso não vai dar certo, é só um... E olha, a gente tá, entendeu? A gente tem que ouvir as críticas construtivas, mas não as críticas que querem nos destruir, colocar para baixo, e sempre ter uma rede de apoio. A rede de apoio é o que muitas vezes eu falava assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, e eu ia lá, conversava com a Jennifer, ia lá, conversava com a família do João, conversava com meu pai, e eram sempre pessoas que estavam ali me apoiando, e falando que era difícil, mas que eu ia conseguir, e eu tô conseguindo, entendeu? E olha que lindo isso, apoio da família, apoio de amigos, apoio de pessoas próximas, né? Então, assim, porque muitas pessoas que vão empreender, infelizmente, não têm o apoio de pessoas próximas, né? E você está tendo ali uma coisa que muitas pessoas não têm, né? Então, assim, eu acredito que... E isso impulsiona muito, porque, olha só, eu vejo quando você fala, quando eu preciso, né? De repente, eu não... A questão da rede de apoio, nossa, eu preciso buscar alguém que possa me acalentar. Aí você vai no teu pai, você vai em algum amigo, você vai na Jennifer, você vai... Tem seu namorado que é com você a parceria aí no seu negócio. Então, assim, você tá sempre buscando pessoas que vão te apoiar, né? E Maria Luísa, deixa eu te perguntar outra coisa. Você, então, começou a empreender, mas quais são suas referências no empreendedorismo? Quais são as pessoas que são referências para você? Atualmente, acho que a minha maior referência de todas, eu não vou me cansar de falar isso hoje, é a Jennifer. A Jennifer, com certeza, para mim, no empreendedorismo, no ramo de empreender, de impulsionar pessoas, porque ela faz isso, ela impulsiona pessoas, ela me impulsionou, é ela, com certeza. A Jennifer me mostrou caminhos e portas abertas e portas fechadas que era para eu abrir, que eu não ia conseguir ver sozinha, e eu consegui fazer isso. O meu pai também empreende, então ele também é uma das minhas referências. A Fernanda, da DV,
a Clauviana, que foi pessoas que eu também conheci no network, muitos famosos, assim, meu sonho é ir na Flakes, igual eu falei no começo do programa, eu adoro cozinhar, a minha possível faculdade é gastronomia, então as pessoas, cobrada, assim, com os chefes de cozinha, Helena Rizzo, Paola Carosella, eu acho, sabe, magníficas, então elas são atualmente a minha maior inspiração, e eu quero ser igual elas quando eu crescer, assim. Eu sou apaixonada em conhecer coisas novas, sabe? Então, eu tô sempre descobrindo pessoas novas, eu adoro conversar com gente nova e trocar esse contato, sabe? Trocar esse conhecimento, porque eu acho que todo mundo tem um pouco para ensinar e sempre tem muito para aprender. Então, eu acho que é isso. Essas são as pessoas próximas a mim que me impulsionam. E uma coisa que você falou também é que tem muita gente que não tem essa rede de apoio e que às vezes, né, se sente desmotivada, mas se eu pudesse, né, passar uma mensagem para essas pessoas, é que às vezes as próprias pessoas de dentro de casa não vão apoiar você, vão falar que não vai dar certo, que não vai dar certo. Mas por mais que seja muito difícil, é preciso que você acredite em você, porque se você começou isso, é porque alguém lá dentro de você falou que isso ia dar certo. Então você precisa fazer dar certo do seu jeito. Vão ter dias que vão ser difíceis, vão ter dias que, eu não vou querer aparecer no Instagram hoje. Tudo bem, posta uma foto que não é sua. Vão ter dias que eu tô super animada e vou ter super ideias. E é isso, eu acho que. Ai, que linda, gente. Você é maravilhosa, Maria Luísa. Olha só, gente, essa mulher, você tem que dar uma palestra. Nossa, que lindo. Ó, tem mensagens para você aqui, ó, Fernanda. Ah, que maravilhosa. Lu, você é muito querida. E a DV está aqui para te apoiar hoje e sempre. Tão nova e dedicada. Parabéns, acreditamos muito no seu potencial. E ó, mensagem do teu pai que tá ouvindo aí, ó. Te amo, filho. Olha que lindo. Olha, muito linda a sua história, viu, Maria? Muito linda mesmo. E a forma como você fala, né? Ela conecta muito. E principalmente, olha que exemplo para jovens empreendedoras, né? Deve ter várias meninas da tua idade que devem estar empreendendo. E você é um exemplo disso. Um exemplo disso. Ó, agora é 12h26. A gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente já volta, então vocês não saiam daí. Olá, voltamos aqui com o nosso programa Elite Rosa na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h34, eu estou aqui com a Maria Luísa, batendo um papo sobre o tema Jovem no Comando. Como ela equilibra escola, doces e empreendedorismo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está entrando aqui do Colombo, Paraná, Alexânia, Goiás, São José dos Campos, São Paulo e Rio de Janeiro, capital. Um abraço, um beijo para vocês, um abraço apertado. Vamos continuar aqui o bate-papo com a maravilhosa Maria Luísa, que está dando aula para nós aqui. Ouro, cada ouro que ela está soltando aqui, que é muito importante para nós empreendedoras, tá? Aí, Lu, deixa eu te perguntar outra coisa. E aí, continuando aqui com o nosso bate-papo, quais são as lições valiosas que você aprendeu já nesse tempo de 1 ano e 2 meses empreendendo? Eu, com certeza, acho que a lição mais valiosa que eu empreendendo é responsabilidade. Quando você está empreendendo, você precisa ter responsabilidade com você e com a sua empresa. E, no caso, eu preciso ter responsabilidade com o João, que é o meu sócio. Sim. Responsabilidade de entregar as coisas no prazo, responsabilidade de postar no Instagram, responsabilidade de fazer um planejamento financeiro e, além de tudo, responsabilidade com o cliente, então tratar muito bem o cliente dentro da Domis, né? Ter responsabilidade responsabilidade afetiva com o João, porque além de meu sócio, ele é meu namorado, então pode misturar tantas coisas assim, senão a gente vai brigar, e às vezes tem ideias que eu tenho e ele não quer, e vice-versa, então a gente precisa ter responsabilidade e respeito. Na Domis também eu aprendi muito a respeitar o tempo das coisas, porque eu sempre queria as coisas agora, na minha hora, e empreendendo não é assim. Tem coisas que vai demorar muito para vir, tem coisas que vão vir agora, tem coisas que vão vir você não tá pronta para que venham. Então, eu aprendi responsabilidade, eu aprendi respeito, eu aprendi a esperar e eu aprendi a me impulsionar. Porque eu sempre fui uma pessoa super comunicativa, de conseguir falar, mas eu tinha muita vergonha de falar as coisas que eu sabia fazer. Eu tinha vergonha de me mostrar como eu. Parecia que ia ser snob da minha parte, egoísta da minha parte, mas não. Eu só precisava mostrar para o mundo que eu também sou uma pessoa importante, que eu também sei fazer doce, eu também sei falar com as pessoas.
E isso todo mundo, sabe? Todo mundo tem uma coisa para doar para o mundo. E essa foi a parte mais difícil para mim, sabe? Não me sabotar, porque às vezes eu me sabotava de tipo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E acabava que eu conseguia. E Uhum. difícil, mas eu acho que essas foram as lições que eu mais aprendi empreendendo. Uhum. Olha que legal, gente. Olha que legal. Acima de tudo, responsabilidade. Realmente, né? Empreender é uma responsabilidade com você mesma e com o outro, né? Com os clientes. Quando a gente fala o outro, a gente está falando de clientes, fornecedores, sócios, parceiros, enfim, mentores e todos ali que estão, né, próximos a nós. Olha que legal. E deixa eu te perguntar, você falou que quer, né, provavelmente vai fazer gastronomia, né? E como você vê o futuro do seu empreendimento, assim? Quais são suas metas a longo prazo, pensando já nisso, pensando que você provavelmente vai fazer gastronomia e já está tudo na mesma, né, na mesma área ali. Eu decidi fazer gastronomia ano passado, porque Uhum. é isso que eu amava fazer. Eu amava cozinhar, eu amava que as pessoas comessem a minha comida e falassem, nossa, sabe? Porque para mim, comer e compartilhar comida é uma troca. Sempre que você tá comendo com alguém, você tá trocando ideia, Uhum. trocando isso. Então, comer é compartilhar a experiência, compartilhar a comida e tudo isso. Então, eu queria que as pessoas sentissem isso, e eu acho que na gastronomia talvez eu me encontre. E se não me encontrar também, tudo bem. Isso também cabe no empreendedorismo. Uhum. Pode começar vendendo roupa e depois entender que você precisa empreender e impulsionar pessoas de formas diferentes. Uhum. Então, eu acho que na gastronomia talvez eu vá me encontrar. E daqui 5 anos, daqui 10 anos, num futuro, eu imagino a Domes grande. A Domes, atualmente, né, Domes doces. Mas Uhum. quando a gente fidelizar a Domes, vai ser Domes. Porque a gente não Uhum. tá para vender só doce, já Sim. tem restaurante. Uhum. Pode ser que a Domus cresça numa proporção que ela se torne um grande restaurante, ou uma grande confeitaria, ou uma grande salgaderia, uma padaria. Então, a Domus, atualmente, ela é muito volátil. Ela vai Uhum. de acordo com as nossas ideias, do que a gente achar que vai dar certo. Vamos lá, vamos testar. Se não der, a gente volta um passo para depois dar 2, 3. E então eu acho que daqui eu espero que a Domes cresça, daqui a um tempo eu espero que a Domes cresça bastante, que a gente como pessoa, eu e o João, que a gente evolua como pessoa, como empresários, que a gente também consiga impulsionar outras pessoas, outros jovens, porque na minha escola mesmo tem bastante jovens que empreendem, mas tem vergonha de empreender, vergonha Uhum. de comércio, sabe? Vergonha de falar que, eu fiz isso, você quer experimentar, você quer comprar? Tem vergonha de, sabe? Uhum. Essa vontade de empreender. Então, eu acho que é isso. Daqui 5 anos eu quero que a Domus esteja maior, impulsionando mais pessoas, levando a experiência para mais pessoas, e que talvez se torne uma Domus Doces ou um Domus do restaurante. Uhum. E qual que é a origem do nome Domes? Domus, ó, Curiosa. ótima. Quando a gente pensou, eu e o João, o meu nome é Maria Luísa Magalhães Gomes, Certo. meu pai, e o do João Pedro se chama João Pedro Pereira Dourado. Uhum. E aí a gente pensando o que ia ser tão nosso de nome, né? E a gente tem um amigo na escola que uma vez, quando a gente começou a namorar, ele chipou os nossos nomes. Sim. Aí os sobrenomes ficaram Domes. Do, de Dourado, e Mês, de Gomes. E aí, quando a gente abriu a empresa, a gente falou, não pode ser outro. Tem que ser Domes de Dourado, do de Dourado e Mês do Gomes. Uhum. E aí foi isso, Domes. Domes, né, tem no dicionário, significa domar, dominar algo, alguma coisa. Uhum. Nem sabia disso quando colocou o nome Domes. E foi Domes. E uma vez a gente leu um comentário da Dani Delgado, né, a psicóloga, Uhum. no nosso post, e ela falou, eu espero que a Domes dome todos os corações. E é isso. Eu acho que eu espero Ah, que dome todos. gente, olha que legal isso, a pessoa ter significado no nome, ou seja, o nome, né, dos sócios ali, e entender o que significa a palavra Domes. Eu achei maravilhoso essa questão de domar os corações. Ó, lindo, 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 gente. Olha, eu estou muito feliz de você estar aqui no programa. Eu estou encantada, de verdade, porque você, com a sua idade, eu me vejo muito, sabe, na sua idade, naquela época, em que eu queria empreender.
Só que eu tomei outros rumos, outros caminhos, né? Eu não tinha referência no empreendedorismo, mas eu fico imaginando, né? A rede de apoio que você tem, se eu tivesse essa rede de apoio. Eu fui empreender já, né? Depois dos 30, basicamente, né? Eu sempre fazia alguma coisa relacionada a empreender, mas empreender efetivamente foi depois dos 30. E eu vejo você e falo, gente, você tem tanto para brilhar, tem tanto para brilhar. Todas Seu nós. caminho vai ser brilhante, assim como as mulheres brilhantes, né? A gente fala das mulheres brilhantes, seu caminho vai ser brilhante. E eu queria que você deixasse aqui, que conselhos você daria a outros jovens que desejam seguir seus passos, né, no seu empreendedorismo e começar o empreendimento enquanto ainda estão na escola? Certo. No meu caso, eu comecei com a ajuda, com o apoio essencial do João, que com certeza hoje é uma das pessoas que mais me impulsionam, mais acreditam em mim, acreditam na Domis e querem me ver brilhar, igual você falou. Então, para quem quer começar, para quem é jovem, acha que não vai conseguir, gente, claro que tudo tem as suas circunstâncias, as redes de apoio. Uhum. Se eu pudesse dar um conselho, vai. Vai com o que você tem. Ai, mas eu só tenho um celular para fazer post de uma em uma semana. Vamos lá, então vamos começar com o que você tem, porque as oportunidades elas vão chegar. Quando a gente começou, a Domis postava no Instagram, sei lá, de um em um mês. Então, tipo assim, a gente tinha vergonha de postar, vergonha do que as pessoas iam achar. Porque na nossa idade, né, 16, 17 anos, que foi quando eu comecei com a Domis, eu tinha 16. Eu tinha muita vergonha de postar e as pessoas da minha escola verem que eu. Então, eu tinha muita vergonha das pessoas me conhecerem como, ela é a menina que vende doce, e rirem de mim. Mas, não. Eu precisei abrir isso em mim, essa autoconfiança em mim. Confiar no que eu estou vendendo é bom. E que essas pessoas que riem de mim vão provar do meu doce e vão falar, meu Deus, é bom. E agora eu sou cliente. Então, você precisa abrir os seus próprios caminhos. Acreditar em você. Se você tiver uma rede de apoio, excelente, ótimo. Sempre que precisar, esteja com a sua rede de apoio. Mas se você não tiver, você vai precisar também ter esse autocontrole. Entender que se essa ideia veio de você é porque ela vai acontecer. Eu acredito muito que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e do jeito que tem que acontecer. Então, eu comecei a empreender aqui no ramo de roupa e não deu certo. Então, vamos para outro ramo. Se você quer empreender, alguma hora você vai achar o seu ramo, que você se identifica. E empreender, sendo jovem, é muito difícil. Principalmente porque, às vezes, você não tem o dinheiro para empreender. E para empreender, você precisa, sim, de um dinheiro, de um tempo. Você, às vezes, não tem esse tempo. Mas é possível, gente. É possível. Hoje, com o Instagram, com o Google, com o celular. Você empreende pelo celular, você vende o seu produto pelo celular. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje, a primordial é que você precisa acreditar em você. Acredite em você que o que você está fazendo é bom e coloque tudo que você puder. O quanto você puder se doar naquilo, se doe. Hoje eu só posso me doar 10%. Constância, gente, é fazer um pouco todo dia e não 100% todo dia. Então, hoje eu posso só dar 10% de mim. Então, dê todos os seus 10%. Eu acho que é acreditar em você e não ter vergonha de quem você é ou do que você faz. Olha só que lindo, gente. As palavras da Maria Luísa, para você, jovem empreendedora, para você que está aí nos ouvindo e que também quer empreender, né? Eu acho que também empreender não tem essa coisa da idade, é você querer, né? Empreender é isso. E, é claro, tá ligado à liberdade, né? Você ter um negócio que tem o seu jeito, a sua cara, e fazer acontecer, porque a Maria Luísa faz acontecer. Eu vejo um futuro brilhante na Domis, se vai ser Domis Confeitaria, se vai ser restaurante, se vai ser padaria, enfim, mas com certeza vai ser na área, provavelmente vai ser na área do ramo alimentício, né? Porque se a dona já gosta de cozinhar, e eu já experimentei o doce, hein? É maravilhoso. Desculpa aí, mas é maravilhoso o doce. Olha, então, agora são 12h46, nós vamos para o nosso último intervalo. Não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora, 12h53. E eu quero mandar um abraço, um beijo pessoal que entrou aqui do Miguel Pereira, Rio de Janeiro, Porangatu, Goiás e Alagoinhas, Bahia. Um abraço, um beijo para vocês. E eu estou aqui com a Maria Luísa, e a gente está batendo um papo sobre o tema Jovem no Comando, como ela equilibra escola, doces e empreendedorismo. E eu queria agora, Maria Luísa, agradecer pela sua disponibilidade, por você estar aqui falar
tão lindamente sobre o seu negócio, falar sobre empreendedorismo, né? E trazer, compartilhar o seu dia a dia, compartilhar como que é equilibrar a escola, como é que é equilibrar isso com o seu negócio. Eu creio que muitas mulheres, principalmente que estão nos ouvindo aqui, aprenderam muito com você. E eu queria que você deixasse seu contato, suas redes sociais, falasse um pouquinho de quais doces você faz. Gente, tem um doce que eu comi, eu não lembro agora qual que era, mas eu acho que tinha leitinho, sabe? Aquela coisa maravilhosa, sabe? Aquela coisa de domar o coração de quem come o doce, é bem isso. Pode falar. Oi, gente, então vamos lá. Sigam primeiro de tudo, eu queria muito agradecer a Fabi pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui, uma honra trocar todo esse conhecimento, toda essa experiência. Eu estou muito feliz em poder estar aqui. Eu nem esperava isso, então eu fiquei super ansiosa, super nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. A Fabi me acolheu super bem aqui, então eu estou muito feliz. Eu que agradeço. Gente, sigam a gente no Instagram, tá? Lá vocês vão encontrar tudo da Domes. O meu celular para contato, para fazer pedido, vocês podem fazer lá pelo Instagram mesmo. E é @domesdoces, tudo junto. Domes, DOMES. Domesdoces, @domesdoces. No Instagram, e lá vocês encontram tudo. Conseguem o contato com a gente fala diretamente com vocês, tá? E é isso, lá acho que a gente consegue ter uma troca melhor. Eu tô sempre aparecendo nos stories, o João também. Lá vocês vão poder conhecer o João também. A gente está mostrando o nosso dia a dia, a gente mostra a produção, então lá vocês conseguem ter uma ligação mais aberta e mais próxima com a gente. E a gente posta tudo lá, novidade, o cardápio. A Fabi estava falando, ela provou da gente o pastelzinho de leitinho com Nutella. Isso, esse mesmo, esse mesmo. Esse é o que todo mundo adora, o meu favorito da Domes também, eu adoro. Sempre que tem a oportunidade, eu roubo um durante a produção. Atualmente, como a Domes está se reestruturando agora, né, nesse final do ano, a gente está programando, fazendo novos produtos para o cardápio. A gente também vende bolo, tá? Então, vê lá, tem vários sabores, tem gosto para todo mundo. A gente continua ainda com os brigadeiros desde o começo. A gente faz doce para festa também. Então, quer encomendar o seu centro de doce para a sua festa? Fica à vontade, a Domes é o lugar certo para isso. E eu quero deixar o convite para todo mundo seguir a gente lá, @domesdoces, né, no Instagram, e também para vocês viverem a experiência, para Domes poder domar o coração de vocês. Eu convido vocês a experimentar um doce, a viver essa experiência, de conversar com a gente, desde o atendimento até o final, no feedback final do doce de vocês. A gente adora ouvir feedback, a gente adora tá sempre, sabe, sempre ligado com o cliente. Olha, eu gostei disso, mas isso aqui. Então, gente, à vontade. A Domes é um lugar super seguro e confiável. A gente está sempre conversando e a gente adora bater esse papo. Dicas, se vocês precisarem da gente também, a gente também está aqui. A gente adora isso de conversar, de networking. E é isso, gente. Para finalizar, eu queria muito agradecer, né? Eu já agradeci a Fabi, mas queria muito agradecer a todo mundo que veio estar aqui na rádio hoje por minha conta, que veio aqui me ouvir, me assistir. É muito gratificante ter vocês perto de mim. Eu adoro esse contato que a gente tem. A Domes me proporcionou novos amigos que eu não imaginava conhecer, e eu tô muito feliz com vocês. Muito obrigada por tudo. Agradecer também a minha família, principalmente também a família do João, que apoia a gente em todas as loucuras, a minha família que tá sempre me apoiando. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer. Sempre que precisar, podem contar com a gente, pode me chamar de novo, que eu tô disposta. Pode deixar, pode deixar. Eu só tenho a agradecer mesmo, e um beijo da Domes para vocês. Ai, que linda! Olha, muito obrigada de coração pela sua participação e por você ter contado a sua história e abrilhantar mais ainda o nosso programa hoje, viu? A Jennifer deixou uma mensagem aqui para você. Ela colocou aqui: fiquei emocionada com tanto carinho da Luísa. Você merece um universo de coisas boas. É muito lindo ver isso, essa conexão, né? De pessoas que estão ali para nos ajudar, para nos apoiar, para nos ver crescer. E é um networking genuíno. Essa troca genuína que é muito importante entre nós empreendedoras. Então, foi um prazer ter você aqui, de coração.
Com certeza você vai vir mais vezes, não se preocupe, porque né, a gente vai falar, daqui a pouco você vai falar, olha, o Domes Doces agora também está fazendo mais isso, mais aquilo, né? Daqui a pouco você já está fazendo sua faculdade, falando de gastronomia, enfim. Eu quero desejar muita felicidade na sua jornada, a sua e do João, e que vocês brilhem ainda mais no negócio de vocês. Tá bom? Igualmente, gente. E lembre-se, hein? Todo mundo é capaz de empreender e todo mundo é capaz de qualquer coisa no mundo. É isso aí, ó, mensagem final da Dona Maria Luísa. Da Dona Maria Luísa. E, ó, gente, muito obrigada pela participação de todos que passaram por aqui, que mandaram suas mensagens. É muito carinhoso quando isso acontece, né? Principalmente quando nossos convidados estão aqui. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. E assim eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquecem de me seguir também lá no Instagram, @Fabisama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e até mais. Beijo. Tchau, tchau, Maria. Tchau, tchau, Rádio. Obrigada.